a preocupação é de encontrar as pistas. É claro que as pistas estão dadas pelo narrador. Que é a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos, tão queridos, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Esse narrador é um narrador parcial, é um narrador que está contando a história de maneira tal que nós cheguemos à conclusão de que ela de fato traiu. Nesse momento, a personagem muda inteiramente de figura. A questão deixa de ser Capitu traiu ou não traiu, e a questão passa a ser por que esse cidadão está querendo nos convencer de que a Capitu traiu. Vocês sabem que Dom Casmurro é narrado por um viúvo já de mais de meia idade, que escreve divinamente, culto, saudoso da sua infância e dos seus primeiros amores. Enfim, uma espécie de figura ideal de moço bom das elites. Então, o leitor tende a aderir ao ponto de vista dessa personagem. Em lugar da temática geral da fidelidade e da traição, nós temos outro tema. Nós temos a história de um homem culto que resume as virtudes de elegância e de bondade e de caráter das elites brasileiras, que está querendo nos convencer de que, embora ele tenha sido arbitrário, autoritário, patriarcal, à maneira tradicional, e tenha, com isso, destruído a sua própria vida, destruído a vida da mulher que ele amava e com quem ele vivia, da qual ele tinha um filho, ele está querendo nos convencer que, com tudo isso, ele é uma pessoa civilizadíssima e que ele tem razão. Então, é uma espécie de tentativa de casar o autoritarismo, a possibilidade de atropelo das elites brasileiras, com uma estampa civilizada e impecável. Capítulo feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capítulo. Além dos romances, Machado escreveu cerca de 200 contos. São alguns dos melhores contos da literatura brasileira. Machado escreveu muitos contos, mais de 2 centenas de contos. Ele escreveu contos a vida inteira. Eu acho que nos contos Machado exercita uma grande variedade de tons, né? Pela própria variedade são mais de 200 textos, né? E, por exemplo, em Papéis Avulsos, ele brinca com contos que são de natureza cômico-fantástica, né? Contos, por exemplo, A Sereníssima República, que é a paródia de uma conferência de um padre que fala sobre a vida política entre as aranhas, por exemplo. Esse tipo de situação, Machado de Assis desenvolveu muitas vezes em contos. Os contos de Machado acompanham a escrita dos seus romances. Também nos contos de Machado há uma divisão. Eu acho que Papéis Avulsos é um livro que tem profunda ligação com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e são quase contemporâneos. Mas tem contos como Missa do Galo, onde a gente reconhece um parentesco com Dom Casmurro. Os melhores contos de Machado são contos que acompanham a feitura de Brás Cubas e dos romances posteriores, mas sobretudo a grande década de 80. Machado de Assis realizou em sua obra o programa literário contido num pequeno ensaio seu, Instinto de Nacionalidade. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. O que significa falar de assuntos remotos no espaço e no tempo, quer dizer do mundo inteiro, como brasileiro, como homem do seu tempo e do seu país? Isso é fácil dizer, mas é difícil de explicar. Eu acho que falou-se muito, mesmo na época de Machado, que ele não era um escritor que apresentava a realidade brasileira, que era um escritor pouco brasileiro.
Mas isso é uma coisa que o tempo veio desfazendo. O Machado de Assis se vale dos recursos literários acumulados na tradição do Ocidente. Ele se vale de tudo. Entretanto, ele se vale disso tudo sempre num espírito atualista de captar o presente brasileiro do século XIX. O espírito, a crise da consciência brasileira ligada ao escravismo, ligada ao fim do escravismo, em finais do século XIX. O Machado é um homem profundamente inserido no seu tempo, porque ele era profundamente comprometido em entender o presente daquela sociedade, né, e preocupado com o que acontecia. Quando nós falamos em periferia de capitalismo, nós estamos pensando numa espécie de quintal do mundo, né? Um lugar onde não acontece o essencial da sociedade contemporânea e da sociedade moderna. A arte, nesse sentido, é uma coisa muito peculiar, porque o fato é que muita arte de primeira qualidade se produziu em condições periféricas. E ser um mestre na periferia do capitalismo é encontrar a maneira pela qual essas inferioridades se articulam com as ditas superioridades do centro. E mais, uma vez que nós entendamos que essas coisas são complementares, a periferia passa a ser uma perspectiva crítica importante para entender e discordar da direção que os países centrais, que o núcleo central do capitalismo está dando, a direção que ele está dando ao curso da história contemporânea. E nesse sentido, o Machado é realmente um grande mestre na periferia do capitalismo. Joaquim Maria Machado de Assis morreu aos 69 anos em 29 de outubro de 1908.